Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos à nossa aula 2 de Engenharia de Software, Práticas de Desenvolvimento, onde a gente vai falar hoje um pouco aqui sobre controle de versão, tá certo? E muitas vezes quando a gente fala sobre controle de versão, às vezes você conversa com alguns desenvolvedores e fala assim, não, eu faço controle de versão do aplicativo. Aí você pede para ver, controle de versão é mais ou menos dessa forma que está mostrado aqui, ó. Você tem lá uma versão final 2, outra versão final final, outra versão final de verdade dessa vez, ok? Essa é realmente a final. Então, por que essa prática hoje, né? Fazer controle de versão aqui, não é que nem está errado, já adiantando, mas por que essa prática hoje não é recomendada, tá? Então, até o final da aula a gente vai conseguir responder sobre isso. Muito bem. Quando a gente fala, né, de sistema de controle de versão, e aqui a gente está falando aplicado a software, né, logicamente, a gente vê que qualquer tipo de software, sistema operacional, aplicativo ou qualquer tipo de plataforma, ele está sempre evoluindo, né? Está sempre em constante evolução. Por quê? O software quase nunca vai ser um produto final pronto, né? Tem sempre alguma falha para corrigir, melhoria para ser feita, adicionar feature, recurso. O próprio Windows é um exemplo disso, né? Aqui a gente tem um exemplo de como é que era o Windows em 98 e como é que foi a evolução dele, né? Acrescentando aqui características, novos recursos, melhorando a interface em 2015, por exemplo, tá certo? Isso aqui ele acontece nas diferentes versões, né? Tudo a gente está falando, correção de falha, melhoria, adição de recurso, né? Então, com o passar do tempo, a maioria dos softwares eles vão ter essa característica de ter diferentes versões. E o processo de desenvolvimento de software, né, além de ter como característica a constante evolução, ele é um processo que tem como uma segunda característica também a alta colaboração. Ou seja, software é muito difícil ver um software que é desenvolvido hoje, né, software moderno, principalmente comercial, por uma única pessoa. Então, na maioria das vezes, você vai ter um time colaborando, né, a palavra certa seria colaborando, em diferentes partes do software. Então você tem vários desenvolvedores, às vezes em diferentes locais do mundo, tá? Contribuindo um pouco para desenvolver o software, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, o Linux é um exemplo disso, apesar do Linux ele ser uma iniciativa individual, que começou lá com o Linus Torvalds, né? Ele hoje é um sistema open source que é basicamente colaborativo, né? Você tem várias pessoas que colaboram aí no Linux. O Flutter também, tá certo? O Flutter ele é uma iniciativa que tem uma colaboração muito grande da comunidade mesmo que usa Flutter, né? E tem o Google por trás, mantendo isso aqui tudo. Mas a comunidade que a gente chama, ela basicamente consegue contribuir muito para a plataforma Flutter aqui, tá? Outra coisa também que a maioria dessas colaborações hoje utilizam sistemas ágeis, né? O desenvolvimento ágil, os conceitos do desenvolvimento ágil. E o principal disso aqui, pegando como base, né, o desenvolvimento ágil, é o sistema do Spotify, por exemplo, porque o Spotify ele já nasceu uma empresa ágil, ok? E com essa colaboração, o Spotify ele tem os times aqui dentro, né, que ele chama de squads, e os squads eles são altamente colaborativos, que é o que está explicando basicamente por essa linha aqui, né. Apesar de você ter times aqui específicos para desenvolver determinada parte do software, os times em si eles colaboram, né. Então, basicamente, todo mundo está ali atrás do mesmo objetivo, que é desenvolver o aplicativo, tá? E o Spotify ele tem características próprias, até tem um vídeo se vocês buscarem na internet, tá? Sobre os sistemas ágeis no Spotify. Então o Spotify ele acabou alterando as práticas ágeis para algumas metodologias bem próprias aqui deles, tá? Tudo por conta da colaboração, colocando colaboração como vamos chamar de restrição, na restrição mais alta aqui no desenvolvimento, né? As metodologias, práticas colaborativas, tá certo? Aí vem a seguinte pergunta, né? Como é que num sistema desse, um sistema que tem diferentes versões por conta de melhorias, um sistema que é altamente colaborativo, então você tem várias partes
do código sendo desenvolvidas por diferentes equipes em diferentes locais do mundo. Como é que você consegue manter um código do sistema consistente nesses casos, né? Nesse ambiente que basicamente é o ambiente de qualquer desenvolvimento de software moderno, tá? É aqui que vai entrar basicamente o sistema de controle de versão, ok? O sistema de controle de versão, ele basicamente aplica técnicas para você conseguir registrar essas mudanças, né? Devido à evolução ou colaboração do software. Então você consegue registrar essas mudanças durante o tempo. O Windows, por exemplo, naquela época eu não sei se eles já usavam um sistema de controle de versão, mas com certeza tinha algum tipo de controle de versão. Você consegue buscar as versões dele mais antigas, né? Algumas já estão até em domínio público. Você consegue buscar aí e verificar lá o que foi mudando de versão para versão, ok? Os sistemas que fazem isso, né, geralmente você tem, hoje é baseado em software, o sistema de controle de versão, que a gente chama de VCS, tá? Que é a sigla em inglês, Version Control System, ou SCV, que é Sistema de Controle de Versão quando a gente traduz. São esses sistemas que eles vão possibilitar a gente controlar e recuperar essas modificações ao longo do tempo. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, né, os documentos de um sistema e todo o histórico dele. Então a gente repara aqui que na versão 0 a gente tem esses documentos iniciais, tá certo? Que é a versão original. E à medida que as versões elas vão sendo lançadas, né, por exemplo, a versão 1, a gente atualizou esse documento. Então esse documento aqui agora na versão 1, a gente vai manter uma cópia dele, tá? Na segunda versão, a gente modificou esse arquivo B aqui, né, que aqui o 2 é por conta da versão que ele foi modificado, e o arquivo A também, ok? Então esses dois arquivos aqui, eles vão passar agora a integrar a nova versão do software, e na versão 3 a gente alterou o arquivo B novamente e o arquivo C. Então repare que se eu pegar em cada versão, eu sei o que foi modificado em cada uma delas, tá certo? E por meio disso, cada uma dessas versões, igual está mostrando aqui na legenda, né? Cada versão é basicamente a fotografia do sistema em determinado instante de tempo. Então, na versão 2, né, eu tinha aqui alterados os arquivos A e B, tá certo? Aqui o C não está incluído porque ele não foi modificado nessa versão. Então, eu uso a última versão no qual ele foi modificado para a gente ter o sistema aqui com os documentos A, B e C, tá certo? Então, basicamente, o que o sistema de controle de versão faz é isso aqui. Ele vai registrando as modificações feitas nos arquivos e criando um histórico dessas versões, tá certo? Tudo bem. E quais são as vantagens, né, de um sistema de controle de versão? Primeira coisa, o sistema de controle de versão ele consegue te dar um histórico. No sistema de controle de versão, você consegue visualizar como é que seu projeto ele está sendo modificado, como é que é o andamento do seu projeto ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo que a gente fala é de acordo com as diferentes versões, ok? Muito bem. Outra característica, também outra vantagem dos sistemas de controle de versão é a colaboração. Você tem uma grande facilidade aqui de trabalhar com outros desenvolvedores e outras funcionalidades, né? Porque basicamente esses sistemas de controle de versão eles são baseados num banco de dados, né? Geralmente um banco de dados central, falando de maneira geral, tá certo? No qual as mudanças elas vão sendo registradas, tá? Ou as mudanças, as funcionalidades, ok? Então você tem essa facilidade também de colaborar, né? Você não tem arquivos locais apenas em máquinas que você tem que ficar enviando via e-mail ou qualquer coisa do tipo, tá? Então todos os desenvolvedores têm acesso à última versão registrada lá no sistema de controle de versão. E uma outra vantagem aqui também do sistema de controle de versão é a possibilidade de você fazer backup e recuperar versões antigas. Então, por exemplo, você registrou as 3 versões do sistema. A terceira versão ela está com qualquer tipo de problema ou você viu que uma funcionalidade lá não vai dar continuidade nela, ela vai ser interrompida. Você consegue facilmente voltar para qualquer versão anterior, né, que seja a 2, a 1, ou qualquer uma delas, em qualquer instante de tempo, tá? Aqui a gente tem um exemplo de como é que seria um sistema de controle de versão, né? Então, na versão 1, por exemplo,
você tem aqui dois arquivos, né? O todo.txt e o fileA.doc, tá? Aqui nesse arquivo todo a gente tem dois itens, ok? E no file A a gente também tem dois itens, chamados aqui de title e content. E no arquivo todo você tem item 1 e item 2. O que está marcado de vermelho aqui são modificações. Então vejam que, por exemplo, na versão 1 tudo vai ser modificação, né? Porque você partiu basicamente aqui de um vazio, colocou dois arquivos na versão 1, com dois itens cada aqui dentro. Então tudo isso aqui em relação ao que eu tinha antes, que era nada, foram modificações, então elas estão registradas aqui em vermelho como modificações, tá certo? O sistema de controle de versão, ele basicamente aqui, igual a gente falou, ele vai registrando as modificações do arquivo. Repare que na segunda versão, quando eu registro a segunda versão, né, o arquivo todo ele foi modificado. A gente acrescentou o item 3 nele. Então, na versão 2, a única coisa que a gente vai registrar aqui é esse item 3, tá? Porque o item 1 e o item 2, como eles estão aqui na cor preta, eles não foram modificados, tá? Aqui significa que não foi modificado. Repare que o file A também não foi modificado, ele continuou a mesma coisa. E eu acrescentei aqui no file, na versão 2, né, o meu file B, que é um conjunto de ID e números, tá certo? Então, o que vai ser registrado aqui na versão? Somente o que a gente chama aqui de delta, né, que é basicamente o que foi modificado, que é o que está em vermelho, tá certo? A mesma coisa para a versão 3. Repare que na versão 3 eu acrescentei mais o item 4 aqui no arquivo todo, então somente ele vai ser registrado na versão 3, tá certo? Como modificação. O file A continua a mesma coisa, tá? E no file B aqui eu alterei o valor 15 do ID 2 para 25. Então aqui eu não tive acréscimo, eu tive apenas alteração de uma informação que ela está sendo aqui mostrada em azul, ok? Então basicamente, se a gente acompanha aqui, eu consigo verificar todo o histórico do meu arquivo, né? Como a gente está falando que é a primeira característica. O meu arquivo todo, por exemplo, ele foi modificado em todas as versões, tá certo? O file A ele não foi modificado aqui, nem na versão 2, nem na versão 1. Ele só foi inicialmente aqui inserido na versão 1, tá certo? E o file B ele foi inserido na versão 2, tá? E alterado na versão 3. Então, esse tipo de registro que o sistema de controle de versão vai fazer, tá certo? Tudo bem, eu vou parar essa primeira parte da aula por aqui. A gente já continua na segunda aula, falando um pouquinho mais sobre o funcionamento básico na parte 2 dessa aula. Obrigado e até lá!